Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. A história de Brandon Lee. Logo que andou, seu pai Bruce Lee o treinava, e aos 8 anos de idade ele perdeu seu pai. Depois do funeral do seu pai, a sua mãe teve que voltar para Hong Kong para separar os seus pertences. Brandon e sua irmã Shannon tiveram que ficar com suas tias e tios por várias semanas no Canadá. Logo depois, ele com sua mãe e sua irmã se mudaram para Los Angeles. Mas desde pequeno, Brandon se interessava por teatro, ao contrário do seu pai Bruce Lee. Brandon queria ser reconhecido por sua habilidade teatral e não pelos seus conhecimentos em artes marciais. Alguns anos mais tarde, ele ingressou na faculdade de Emerson, em Boston, Massachusetts, juntando-se a uma companhia de teatro. Depois de estudar as artes teatrais, Lee manteve o seu estudo com aulas semanais de atuação, enquanto ele lutava para ser aceito como um ator dramático e fazer pequenas partes de filmes de baixo orçamento, que acabaram se formando em uma carreira cinematográfica de artes marciais, algo que Lee nunca queria. Brandon era o único filho da lenda do Kung Fu Bruce Lee, que morreu em 1973 de um edema cerebral. Mais à frente, Brandon voltou aos seus treinos de Kung Fu. Ele voltou a treinar na academia de Dan Inosanto e Ted Wong, junto com os antigos alunos do seu pai Bruce Lee. Brandon era uma pessoa que não apenas amava a vida, mas também tinha afinidade com a experiência humana. Ele montava motocicleta, ele dirigia até um pouco mais rápido com o seu Acura NSX. Ele tinha um ego. Ele às vezes até podia ser arrogante, como todos nós somos de tempos em tempos. Mas ele tinha um argumento e lutava com o que ele era. Mas até no final da sua vida, ele fez exatamente o que ele queria. Ele riu, ele chorou, ele se machucou e amou. Em 1992, Lee estava sendo anunciado como uma estrela em formação. Ele era representado pelas melhores pessoas do ramo, com a sua boa aparência eurasiana. Em 30 de março de 1993, Brandon Lee entrou num set de filmagem do filme O Corvo. O filme foi gravado em Wilmington, na Carolina do Norte. O Corvo seria um filme inovador para Lee, a história de um homem que volta dos mortos para vingar a morte do seu verdadeiro amor. O papel foi baseado em uma história em quadrinho do mesmo nome, escrito por James O'Barr, que traiu o romântico Lee no papel de Eric Draven, um papel dramático que o jovem ator teve a oportunidade de fazer no filme. Depois de ler o roteiro de O Corvo, Lee cobiçou o papel de Eric Draven, dizendo ao seu empresário, J. McCormack, "Você tem que me dar este papel", disse ele. O Corvo era para ser o começo de coisas maiores para Brandon Lee, não o fim. O mais estranho é que em menos de 24 horas depois, ele não sabia que estaria morto. Segundo relatos, o escritor James O'Barr estava preocupado com o elenco de Lee, porque ele não queria que O Corvo fosse apenas mais um filme de Kung Fu. Brandon Lee queria mudar para algo diferente, para não ser lembrado como filho de Bruce Lee. O Corvo seria um grande sucesso de Brandon. O Corvo, escrito por James O'Barr, foi inspirado ao seu amor à banda The Cure and Joy Division, que fez o astro do rock chamado Eric ser ressuscitado por um corvo, depois que ele e sua noiva são mortos por bandidos de rua, ganhando muito nas bilheterias no mesmo ano de lançamento da banda.
O Corvo foi escolhido pelo produtor Edward Pressman, que contratou o diretor de videoclipes Alec Proyas para liderar o projeto. Apesar de Christian Slater ser um ator quente para o papel, uma pessoa diz que ele exigiu muito dinheiro. A sugestão de Johnny Depp também foi feita por O'Barr, mas foi recusada. Mas quando O'Barr encontrou com Lee, ele mudou logo de ideia. O nível de fisicalidade e carisma que ele trouxe para o papel foi incrível de testemunhar, lembra ele. Muitas pessoas não percebem o quanto ele trabalhou duro. Ele fez toda a sua própria coreografia de luta e quase todas as suas próprias cenas de ação. A única coisa que ele não fazia foi cair de prédios, porque eles não deixavam. Isso sem falar da sua performance. Ele trouxe uma mistura de cena de humor, dor e ameaça para o papel. O filme foi feito em um baixo orçamento de 15 milhões. O Corvo foi uma produção cansativa, atormentada e com problemas desde o primeiro dia. Uma tempestade na Carolina do Norte em 13 de março destruiu o exterior do set e todas as cenas de Lee como Eric Draven ressuscitado. O ator passou 6 dias por semana agindo sob chuva torrencial. E se a chuva real não fosse suficiente, as máquinas eram trazidas para assimilar e cair sobre o tremor de Lee. No 7º dia de trabalho, Lee disse: "Eu bebi." Mas enquanto a equipe reclamava dos ambientes de trabalho difíceis, Lee estava de bom humor e o seu entusiasmo carregava o lado difícil da produção. Lee tinha apenas mais alguns dias de filmagem para fazer, todas as quais estavam em roupas comuns. E uma semana depois do filme, ele seria casado com Eliza Houghton. Alguns minutos antes, Lee estava de bom humor, enquanto aguardava a última noite das sequências de ação no filme. A cena prometia ser fácil e suficiente. Uma cena de morte em flashback do personagem principal Eric Draven, interpretado por Lee, e sua namorada. Das 9 sequências de programação naquela noite, essa foi a cena mais curta. O cenário para o evento da noite era de um grande loft equipado com vigas de apoio de estilo industrial e pisos de madeira dura. De pé na entrada da porta do aparelho, Lee olhou à parte, vestido de uma jaqueta de couro preta, calças de veludo justo e botas pretas, apertada contra as pernas para lhe dar uma aparência mais elegante, e uma camiseta branca com o nome da banda fictícia do seu personagem, Hangman's Jerk, em letras maiúsculas. Nada parecia fora do comum. Enquanto aguardava o ensaio, Lee confessou a sua amiga de design de roupa do filme O Corvo, Ariana Phillips, que o seu pensamento não estava no tiroteio da noite, mas em seu casamento, que iria acontecer em menos de 2 semanas, com a sua namorada de longa data, a quem ele deveria se casar no mês seguinte. Lee estava tão animado, lembra Ariana Phillips, que havia se adaptado ali para o seu smoking de casamento Armani, apenas alguns dias antes. Eu me lembro dele me dizendo quando estávamos indo para o México e dizendo que iríamos começar a festa no ônibus. O solteiro confirmado que nunca se casou. E de repente se viu pela primeira vez querendo passar o seu tempo com uma mulher.